Os planos espírito primordiais 2, segunda parte. Tudo o que essa humanidade, com seu raciocínio, procura compreender, comprime dessa forma também em processo natural no pó, rebaixando, portanto, ao domínio da capacidade de compreensão terrena. Com isso, tudo fica também colocado no estreito limite da matéria grosseira. O sublime é envolvido na densidade e na gravidade de uma lenta movimentação, na região de extremo esfriamento, não podendo ter, muito evidentemente, nenhuma semelhança com a realidade daquilo que foi tão rebaixado. Realidade essa totalmente diferente e que se processa em tais alturas que o espírito humano não é capaz de compreender, e muito menos o raciocínio preso à terra. Com a expressão arrastar no pó, não se quer dizer aqui comprimir na imundície, mas sim exclusivamente uma terrenalização. A expressão pó e nascido do pó deve ser tomada como conceito de matéria grosseira, o que para tantas pessoas talvez se torne ainda mais compreensível, por ser muito empregada pela boca do povo. Portanto, este é Parsifal, o primeiro na criação. Traz em si um núcleo inerente de Deus. Acha-se ligado com Emmanuel, e assim também permanecerá por toda a eternidade, pois Emmanuel atua através dele e assim rege as criações. Devido a isso, Parsifal é o Rei dos Reis, o Filho da Luz, também chamado o Príncipe da Luz. Agora, colocai ao seu lado a figura apresentada pelos poemas. Que caricatura impossível vedes diante de vós! Mas pode-se compreender como tudo isso surgiu se puder ter uma visão do todo e dividi-lo em 3 grandes divisões. Deixai, porém, que cada uma das 3 divisões se torne imagem viva, cada uma por si, diante de vosso espírito. Somente assim podereis ter uma visão geral do todo e compreender aquilo que procuro vos tornar claro dessa forma. A primeira coisa fundamental para a compreensão é imaginar Parsifal como filho da luz que chega à criação vindo de cima, e não acaso que é elevado de baixo para cima. Imaginá-lo como o começo e o fim da criação, o alfa e o ômega de todo o tecer fora do divino, e assim o Rei do Santo Graal, o Rei da criação. A segunda, a grande obra de purificação de Parsifal, que o conduz pessoalmente através dos universos. Seu reconhecimento de todos os males, condicionado irrestritamente através do próprio vivenciar, e que tinha de finalizar com a algemação de Lúcifer para a proteção das criações e de todas as criaturas que restarem depois da purificação. A terceira, a queda e o grande falhar dos desenvolvidos, isto é, dos espíritos humanos na matéria, o que torna necessária a destruição de sua falsa vontade própria e imediata instituição da vontade de Deus na estruturação do reino do milênio.
até se dar o enquadramento espontâneo da vontade de toda a humanidade na vontade de Deus, e assim ser assegurado integralmente o imperturbável desenvolvimento progressivo das criações, no vibrar transpassado de luz dos círculos de movimento. Quem compreender direito as três divisões isoladamente, e pelo menos for capaz de imaginar isso claramente como um quadro, este pode entender muito bem como os falsos poemas de hoje se foram formando pouco a pouco. Notícias parciais dos três acontecimentos desceram aqui e acolá até a terra, prenunciando muita coisa a tal respeito. Na incompreensão, tudo foi comprimido pelos seres humanos nos conceitos grosseiros da mais densa matéria transposto para a terra, e assim transformado numa mistura de onde saíram os últimos poemas. Tendes de seguir exatamente as minhas palavras, também tendes de cumpri-las e fazer imagens vivas das três divisões, como acontecimentos colossais isolados, dos quais apenas notícias parciais puderam chegar à Terra através dos canais abertos para isso, os quais estão demasiadamente entupidos, deixando de mais a mais apenas passar coisas turvas, aquilo que já está misturado com os pensamentos próprios dos seres humanos, os quais se depositaram nesses canais como lodo. Já desde milênios que nada mais pode chegar até à Terra de maneira clara e pura. Refiro-me agora em tudo somente a processos dentro da criação, que resultaram forçosamente do desenvolvimento da vontade errônea de criaturas que falharam, e prossigo em meus esclarecimentos, por enquanto, só nesse caminho. Tudo mais deixo ainda de lado. Aqui, portanto, não se acha incluída a pretendida obra de salvação do Filho de Deus, Jesus, com relação aos seres humanos terrenos, pois isso foi uma obra de amor à parte. Tendes de seguir-me rigorosamente, do contrário não podereis compreender. Talvez seja muito bom se, por essa razão, eu também vos esclareça como é o processo quando falo para vós. Eu vejo o acontecimento inteiro diante de mim, pois abranjo-o com a vista em sua atuação completa, até as mais finas ramificações. Vejo tudo simultaneamente com o saber. Procuro agora, com aquilo que quero esclarecer, abrir uma estrada reta, na qual possais compreender as coisas principais de tal maneira que recebais uma imagem fundamental daquilo que deveis assimilar na dissertação. Todavia, tenho de comprimir primeiramente tudo isso em formas tão estreitas que se coadunem com a capacidade de compreensão do espírito humano desenvolvido. Conseguindo isso, ainda tenho de procurar as palavras adequadas e as formas de expressão que façam surgir em vós aquela imagem que quero dar. Tudo isso, porém, não acontece em sequência, e sim simultaneamente em mim. E então vos apresento numa forma acessível os acontecimentos que, para vós, são inconcebíveis
e ilimitados, nos quais o passado e o futuro se realizam no presente, processo cuja espécie o espírito humano nem é capaz de imaginar. Gota por gota recebereis assim daquilo que para vós é inconcebível, porém de tal forma que essas gotas juntas resultem numa bebida proveitosa e fortificante, que vos fortalece no saber, ajudando-vos para cima, se é que queirais receber esse fortalecimento como alimento em vosso caminho. Muita coisa frequentemente ainda tenho de deixar de lado, a fim de colocar bem mais tarde em outros lugares, porém sempre de tal maneira que complete aquele quadro ao qual pertence realmente, pois demasiadamente ramificado, demasiadamente vivo e móvel para o espírito humano terreno, é todo o tecer da criação acima dele, para que possa compreender algo mesmo em imagens, a não ser que receba em descrições especiais tornadas acessíveis para ele. Dai a vós mesmos a 10ª parte daquele esforço que eu tenho de dar a mim mesmo, só para vos tornar isso acessível, e tereis alcançado dessa maneira tudo para vós. Mais tarde, talvez ainda descreva como é no supremo templo da luz, e a seguir ilumine os planos que puderam desenvolver-se mais afastados, até por fim descer ao lugar onde os germes dos espíritos humanos permanecem como último sedimento do espiritual, a fim de, em peregrinação através de todas as matérias, alcançarem o desenvolvimento, cujo impulso e anseio para a realização todos trazem em si. Primeiro, apresento quadros de como as coisas são, e mais tarde, talvez como surgiram outrora, pois o fenômeno é grande demais. Primeiro deveis saber como é, pois precisais disso, já que tendes de contar sempre com o presente e com o futuro que daí resulta. Se vos mantiverdes firmes nisso, então poderemos seguir adiante no saber. Por hoje, aprendei a reconhecer as 3 divisões básicas que estão ligadas ao nome de Parsifal.